Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Não sou propriamente uma inventora, sou apenas uma mãe com uma boa dose de loucura, mãe de um rapaz, atualmente com 11 anos, portador de síndrome de Angelman, e não se deixem enganar pelo nome muito conectado com os anjos, porque são os verdadeiros pequenos talibãs. E com o desenrolar do dia-a-dia, porque são crianças com uma limitação da qualidade de vida muito extrema, portanto têm um atraso de desenvolvimento severíssimo, portanto, e um déficit cognitivo também muito severo. Não andam, não falam, quer dizer, não andam. O meu já anda. E vou-vos mostrar algumas inovações que no dia-a-dia fomos criando, mais eu, lá em casa, porque talvez esta obsessão, que já vão ver um bocadinho mais à frente, que ele tem pelo pai, seja porque eu sou realmente a má da fita, e foi-me ajudando foi-nos ajudando a resolver problemas do dia-a-dia. Aqui o Gonçalo era pequenino, portanto foi as fotos que eu encontrei assim mais à pressa ontem, para trazer para cá hoje. E o Gonçalo tem uma epilepsia, felizmente controlada com medicação, mas o neurologista achava que o facto das mãos tremerem era um mal menor, não se ia estar a mexer mais na medicação, mas a mim fazia-me imensa impressão nos momentos mortos em que ele estava parado, portanto a mão, principalmente a esquerda, fazia exatamente isto, portanto estava sempre a tremer e virada para trás. E um dia, farta de ver aquele cenário, peguei numa colher de pau, isto foi inventado ontem, e o meu filho mais novo foi o que esteve a ajudar a fazer as fotos para poder trazer aqui hoje, mas peguei numa colher de pau e com uns velcros amarrei-lhe literalmente à mão, portanto, pondo a colher de pau mais chegadinha, portanto, fazendo uma tala, digamos assim. Estamos a falar há 10 anos atrás, talvez, se calhar até já existiam coisas inventadas, mas que não havia plataformas Patient Innovation e que realmente fui inventando, digamos assim, sozinha. O que é certo é que ajudou a resolver esse problema porque, sendo epilepsia ou não, o que é certo é que se lhe contrariássemos esse tremor, ele não tremia efetivamente. E depois, como eu vos dizia, eles são terríveis. Então lá em casa fomos inventando uma série de soluções, desde, portanto, quem vai lá à casa já sabe que se quer lavar as mãos tem que colocar a parte de cima na torneira, porque todas as torneiras lá de casa estão assim com este aspecto, e fomos inventando ao longo do tempo luvas de boxes para colocar na mão para que não puxasse cabelos nem roesse as unhas até ficar com... porque eles têm imensa resistência à dor, portanto, e não têm grande sensibilidade. Desde forrar paredes com camas de colchões de campismo para não dar cabeçadas na parede, enfim, uma série toda de pequenos truques para irmos vivendo um dia-a-dia melhor. Depois, o Gonçalo, desde os 2 anos que usou sonda, portanto, o botão de gastrostomia, alimentado por sonda, inevitavelmente ingeria muitos líquidos. As noites eram terríveis, ele tem um distúrbio de sono muito grande, como já vão ver mais à frente uma outra invenção a propósito disso, e então o problema da cama molhada era terrível. Se ele já dormia mal, estar a ir buscá-lo para pôr a fazer xixi durante a noite era mais um motivo para a noite, a pequena noite de sono acabar aí, e então inventei, com 2 fraldas, fazia um buraquinho na fralda e depois dobrava uma das fraldas toda em torno da pilinha e depois a outra fralda por fora, e então o xixi ficava todo acumulado naquela única fralda que estava ali em torno da pilinha, e então já não molhava a cama e eu já não lavava lençóis todas as noites. Depois, o Gonçalo começou a dar os primeiros passos aos 6 anos e meio. Gatinhava já desde os 2. Andava sempre pelo chão, portanto, o registro dele, mesmo quando, depois de fisioterapia intensiva, já conseguia realmente ter uma posição vertical, mas como vos referi, o déficit cognitivo deles é bastante severo, portanto, eles aprendem pela repetição e tem que ser mesmo uma repetição assídua e sermos muito assertivos com eles, quase num registro militar,
para que nunca fujam muito daquilo, para que aprendam e realmente pela repetição. Portanto, onde quer que nós fôssemos, o Gonçalo andava sempre pelo chão, se íamos ao centro comercial, se íamos a um restaurante, se íamos a um café, enfim. Portanto, a forma dele caminhar era sempre, ou dele se deslocar era sempre de gatas. E então, depois dele já ter a tal possibilidade de caminhar de pé, lembrei-me de lhe criar soluções para que ele estivesse na posição vertical, criando-lhe estímulos. As joelheiras foram maldosas, mas o que é que eu pensei? Isto, durante um mês lá em casa, e resultou. A casa cheia de balões, portanto, por toda a casa, ali só está um, porque isto foi tudo improvisado ontem, mas, portanto, toda a casa estava repleta de balões, pendurados, uns a uma altura a que ele pudesse chegar para não perder o estímulo, outros a uma altura a que ele não chegasse. E depois peguei numas joelheiras e coloquei-lhe, portanto, virei-as ao contrário, coloquei-lhe caricas e pus fita cola, voltei-lhe a colocar as joelheiras, que era para quando ele tentasse fazer isto para ir para o chão, portanto, em contacto com a pele, iria sentir desconforto e então não ia para o chão. O que é certo é que resultou. Portanto, mais ou menos um mês neste registro e o Gonçalo interiorizou o facto de que a posição correta para se deslocar seria de pé e não de gatas. E depois o Gonçalo tem uma fixação pelo pai que é qualquer coisa. Talvez porque a parte boa é toda para o pai e a mãe é que é a mazinha, não é? E então, isto são algumas fotografias, mas temos milhares de fotografias em que sempre que queremos tirar uma fotografia, se Gonçalo estiver com o pai, todas elas o pai não se vê a cara porque estão tapadas com os braços de Gonçalo, porque ele está sempre agarrado ao seu pescoço. Lá em casa, inclusivamente para ir à casa de banho, ele tem que fechar a porta à chave e mesmo assim tem que se despachar rapidinho porque ele está a bater à porta e a espreitar pelo buraquinho da fechadura à espera que ele saia. Então, o meu marido, estamos a falar de 2006, 2007, quando tive o meu segundo filho, e por coincidência o pai teve que fazer várias viagens de trabalho em que se ausentava 2, 3, 4 dias. Portanto, aquilo era terrível. Para terem uma noção, sei lá, até talvez aos 4 anos e meio do Gonçalo, se ele dormia 1 hora por noite era o muito. Portanto, estávamos já habituados a não dormir. Mas, quando nasceu o mais novo, tornou-se complicado. Depois, estando eu sozinha em casa com os dois, era mais complicado ainda. E então, um dia, desesperada, porque a primeira noite, sempre que o meu marido saía, para além de noites sem dormir, eram noites com um choro toda a noite. O que é que eu me lembrei? Bem, vou arranjar aqui um substituto para o pai. Então peguei no pijama que o meu marido usava, comprei um boneco, enchi-o, isto foi tirado ontem, mas o boneco ainda existe. Coloquei-lhe o pijama do pai e um gorro, e, enfim, e revesti-o todo. Depois dele adormecer, eu colocava lá o boneco. Estamos a falar, portanto, há alguns anos atrás, agora ele já não vai nesta conversa, não é? E então ele, quando acordava assim, porque ele passava algumas fases em que até dormia, mas dormia se sentisse o aconchego do pai. E então eu lembrei-me desta solução. E o que é certo é que resultou. Ele ficava agarradinho ao boneco, claro que quando percebeu que não era o pai, isto foi durante, mas ainda durou umas boas fases, portanto, só lhe colocava quando o pai realmente não estava, e o que é certo é que durante algum tempo consegui que com esta solução ele pudesse não nos dar umas noites tão más e eu, na ausência do meu marido, me pudesse dedicar ao meu filho mais novo, na altura bebé. Isto não são invenções científicas, digamos assim, são soluções para nos ajudar a um dia-a-dia melhor. Tive imensas pessoas, imensos médicos que me diziam não vai fazer isto, não vai fazer aquilo, contrariamente a tudo isso, e apesar do espectro bastante grave do síndrome de Angelman, o Gonçalo está bastante bem e consegui que ele tivesse um desenvolvimento, felizmente, em algumas áreas, graças, se calhar, a estas invenções
E é esta a minha postura positiva, porque acreditem que ter um anjo terrível, como eu tenho, não é de todo a pior coisa que nos pode acontecer, muito antes pelo contrário, porque nos torna realmente pessoas, assim, com esta tal dose de loucura que eu falava e realmente inventoras. Obrigada a todos, é esta a minha história. Obrigado, Joaquina. Só faltou dizer onde é que comprou o boneco, mas fica para outra ocasião. E a Paula está cheia de vontade de dizer, mas não vamos dizer. Não, mas eu não digo. Já tirei o microfone. Ok. Não funciona? Funciona, estão a ouvir? Sim, fui a uma sex shop comprar o boneco porque é um boneco insuflável. E tenho-vos a dizer que quando a senhora me disse que só havia senhoras, eu disse não vou levar nenhuma senhora lá para casa. Então ela disse que o único que tinha era um pratinho. Ok, venha ao pratinho.